a explicação desse versículo é que nenhum tipo de violência, que quando for necessário bater na mulher por desobediência, ou por revolta da mulher, ou até para controlar a mulher, o que o Corão fala de bater na mulher, não é bater tipo de socar, de espancar e etc. Primeiro, não pode deixar marcas, não pode ser nada que prejudique qualquer parte do corpo da mulher, e fala assim na explicação que quando isso acontecer, que aconteça com o siwak. Você bata com o siwak, não com a mão, mas com o siwak, com isso aqui, com o siwak. Essa é a explicação do versículo. Vamos com calma todo mundo, tá? Essa é a explicação do versículo que está no Corão. Então, quando que se bate? Quando ela é rebelde, quando ela desobedece, quando ela se revolta, e esse tipo de coisa contra o marido. Então, se todos os recursos se extinguem e você só não tem outra alternativa, que você use o siwak para isso. Bem, eu achei que o vídeo mostra uma realidade islâmica, é doutrina alcorânica, eu quero explicar isso aqui no decorrer da entrevista. E, infelizmente, esse tipo de coisa, que é a doutrina da Sharia, já está sendo ensinado no Brasil. Você viu o sheik muçulmano, ou o imã muçulmano brasileiro, explicando que é com uma, eu acho que ele é imã, o sheik, que é com uma varinha que se bate na mulher. Ainda que seja uma varinha pequenininha e não um taco de beisebol, a agressão é a mesma. Então eu confesso que quando me mandaram o vídeo, quando eu assisti, eu fiquei indignado. Porque uma coisa é uma doutrina controvertida, outra coisa é uma cosmovisão social de vida. E aí está interferindo no bem-estar daquela pessoa. Então, nesse caso aí de agressão à mulher, no Brasil tem uma lei, que é a Lei Maria da Penha. Então, qualquer marido que bata na mulher, ainda que seja por motivos religiosos, esse indivíduo tem que ser preso. E essa religião, na minha opinião, não pode ter o direito de ensinar esse tipo de coisa. Absurdo isso. Absurdo. Então, eu acho que as autoridades têm que tomar providência. Eu acho que, se o islamismo está ensinando isso no Brasil, é grave, porque nós temos aí vários países muçulmanos, onde mulheres são decapitadas, onde mulher apanha em praça pública, onde mulher tem que usar uma burca da cabeça aos pés. E outro dia eu achei ridículo a Ana Maria Braga, ela usando uma burca, dizendo, ai que gostoso, que fresquinha essa burca de linho. Como pode aquilo ser gostoso? Uma burca que tampa a mulher da cabeça aos pés, que não deixa a mulher respirar, que a mulher não pode se expressar, não pode nem olhar para um homem, um outro homem que não seja o marido ou os filhos dela, ou o pai. Então eu acho que aqui no Brasil a gente tem que tomar cuidado para que esse mal não aconteça em nossa nação. Sim, eu posso mostrar. Eu tenho aqui 3 livros que eu gostaria de indicar para você que está assistindo o nosso vídeo. É da Yan Hirsi Ali. O primeiro que eu quero indicar aqui é A Virgem na Jaula, falando sobre como as mulheres são tratadas, como as mulheres são, vamos dizer assim, desrespeitadas em países muçulmanos. A Virgem na Jaula. Então ela vai tratar da sexualidade no meio muçulmano. E também a Yan vai tratar sobre a problemática do desrespeito dos direitos das mulheres. Um livro muito interessante. Também nós temos aqui Nômade, que ela vai contar a história dela, Nômade. Neste livro, ela vai narrar toda a saga dela,
desde a saída do Islã até a fuga, o que ela viveu nos países que ela passou, que são países muçulmanos, 3 ou 4 que ela percorreu. Inclusive ela esteve na Arábia Saudita, que é horroroso na Arábia Saudita também. Então ela vai falar nesse livro, excepcional. Esse outro é o mais famoso dela, chamado Infiel, a história de uma mulher que desafiou o Islã. Tá? Então esse livro aqui é o melhor de todos são ótimos. Eu li os 3 em 15 dias. É da Companhia das Letras, não custa tão caro, é até barato. Então é uma leitura que eu entendo, nesse caso das mulheres, é uma leitura que eu indico, recomendo e acho que será muito útil e proveitoso. Sim, o Alcorão manda bater nas mulheres. Na Surata, que é o capítulo 4, verso 34, diz o Alcorão, vou pôr na tela do seu vídeo: aquelas de quem temeis a desobediência, exortai-as, pois, e abandonai-as no leito, e batei nelas. Então, o capítulo 4, do verso 34 do Alcorão, está nesse livro aqui, ó, o Alcorão Sagrado. Essa aqui é a versão que os muçulmanos gostam de usar no Brasil, a versão de Samir El-Reiki, está aqui no capítulo 4 deste Alcorão, verso 34, sim, manda bater nas mulheres. Tanto que esse muçulmano que você viu aí no começo do vídeo, ele falando, olha, não é que eu concorde, eu não concordo tão bem, mas o capítulo 4 quer dizer isso, isso, isso. Agora, no capítulo 4, não fala que é para bater na mulher com um pedacinho de pau, não, com uma ripinha, não. Fala que é para bater e pronto. Tá? E pronto. Então, infelizmente, o Alcorão, sim, manda bater na mulher. O engraçado é que quando o marido faz a coisa errada, a mulher não pode bater no marido. O marido pode bater na mulher se ela fizer a coisa errada. E essa coisa errada é o que ele achar errado. Mas ela não pode nem levantar a voz para o marido. Então aí você vê como esse livro é injusto. Como esse Deus do islamismo é um Deus injusto, cruel, maldoso. Pense nisso. Não dá para aceitar, eu não aceito uma coisa dessa. Sim, é verdade, infelizmente é verdade. O Alcorão ensina que o homem é superior à mulher. Na Surata 2, 228, capítulo 2, verso 228, diz assim: embora os homens tenham um grau sobre as mulheres, ou sobre elas. Então o Alcorão está dizendo que, sim, o homem é um grau superior às mulheres. Então a mulher é inferior ao homem. Isso está aqui, doutrina alcorânica. E mais, olha o preconceito que o profeta do islamismo, e eu queria explicar isso aqui, aproveitar essa pergunta, e explicar isso para você. Geralmente quando a gente trata sobre a mulher, os apologistas muçulmanos dizem assim, não, olha, o que o profeta trouxe para a mulher no século VII foi um avanço, a mulher não tinha direitos, a mulher não tinha nenhum respeito. É verdade que em algumas tribos isso acontecia, como acontece até hoje. Agora, também é verdade que na Arábia do tempo do profeta havia sociedades pagãs que respeitavam muito mais a mulher naquela época do que o islamismo respeita hoje. Está aqui nesse livro, eu posso mostrar para vocês o livro que eu tirei a informação. Neste livro aqui, ó, Maomé e a Ascensão do Islã. É do autor David Samuel Margoliouth. Esse autor fala que na época do profeta, na Arábia, havia tribos matriarcais que respeitavam muito a mulher. E outra coisa, o profeta conhecia o direito romano e conhecia os países cristãos. E nesses países cristãos havia a monogamia, não havia poligamia. Os países não aceitavam que o homem tivesse várias mulheres. Era monogamia, não havia poligamia. Então ele podia ter copiado isso dos países cristãos. Outra coisa, mesmo os países pagãos ali ao redor da Arábia, e mesmo na Arábia, nas sociedades pagãs, havia o respeito pelas mulheres. As mulheres tinham direito. Algumas tribos
de Meca, inclusive, na época do profeta, a mulher tinha o direito de pedir o divórcio para o marido, independente de ter acontecido alguma coisa que o marido tivesse feito. A mulher podia ter o direito de pedir o divórcio. Se ela se sentisse maltratada, ela podia pedir o divórcio e ela tinha direitos. Fato que é verdade isso, e eu provo isso para você facilmente, nesse livro aqui, olha, Maomé, uma biografia do profeta, esse livro aqui foi premiado pelas associações muçulmanas, ela ganhou o prêmio, a Karen Armstrong, por ter escrito este livro. É uma apologia do profeta do Islã. Só que aqui, isso que eu estou falando, isso que eu estou dizendo, a Karen Armstrong acaba mostrando. Por quê? Ela fala de Khadija, uma mulher poderosa, influente e muito rica. Ela que propôs casamento para Maomé. Ou seja, ela tinha influência e poder sobre o marido. Tanto que ele não casou com outra mulher antes de Khadija morrer. Por quê? Porque o dinheiro era dela. Ele era só um empregadinho dela, que foi contratado por ela, e depois acabou recebendo a proposta de casamento. Ele aceitou. E o que estou dizendo com isso? Que nós vemos neste livro, que na época de Maomé, na tribo de Maomé, havia um exemplo de uma mulher bem-sucedida, sem leis alcorânicas. Então, o Alcorão é injusto com a mulher, mesmo para as leis da época do profeta Muhammad, mesmo para as leis daquela época. E aqui está o exemplo aqui citado. E é tão verdade que Maomé tinha aversão a mulheres no sentido de ser humano, não no sentido de objeto sexual. Porque objeto sexual ele gostava. Tanto que ele teve mais 12 esposas após a morte de Khadija. Então ele gostava do sexo, da questão sexual. E ele transformou o Alcorão e o céu do muçulmano numa coisa sensual. Tanto que o muçulmano mártir, quando morre, ele vai para o céu, vai ter 72 virgens, que serão virgens todas as manhãs. E o mártir vai ter a potencialidade sexual de ter relações com 72 mulheres por dia. Então, quer dizer, eu não sei que tipo de céu é esse. E os muçulmanos que tanto atacam o Ocidente, dizendo que somos profanos, promíscuos, infiéis, eles têm um céu bastante erótico. Mas olha, vamos voltar aqui para o que eu estou dizendo, para a pergunta que me foi feita. Olha o preconceito que Maomé tinha contra as mulheres. Ele tem uma visão do paraíso. Olha o que ele fala, o Hadith. Olha o que ele fala. Disse o profeta: olhei para o paraíso e encontrei pessoas pobres compondo a maioria dos habitantes do paraíso. Aí ele fala: olhei para o inferno e vi que a maioria dos habitantes do inferno eram mulheres. Meu Deus do céu, se isso aqui não for preconceito contra as mulheres, eu não sei mais o que é preconceito. Então, infelizmente, o Islã ensina que a mulher é realmente inferior ao homem e, mais do que isso, coloca a mulher como um ser pecaminoso, depreciativo, um ser que provoca os homens, porque tudo é culpa da mulher. Tudo é culpa da mulher no Islã. Por isso que ela tem que se cobrir dos pés à cabeça. Não é o homem que tem que conter os seus desejos sexuais. É a mulher que tem que se cobrir. Porque se ela incitar o desejo do homem, ele vai fazer ele pecar. Então é ela que não presta. É a mulher que não vale nada. Ora, até tem um texto bíblico de Tito, que Paulo fala para Tito, no verso 1, versículo 15 da Bíblia. Paulo diz assim para Tito: Tito, tudo é puro para os puros, mas nada é puro para os infiéis. Então, no meu ponto de vista, o muçulmano que não se contém a olhar uma mulher despida, ele que é infiel. Porque ele teria que ter a santidade, o respeito, o pudor, ainda que uma mulher se despisse e o tentasse sexualmente, ele deveria ter a prudência e a santidade de recusar e seguir o seu caminho. Mas no Islã nós não vemos isso, infelizmente. Engraçado, é verdade, sim. O Alcorão fala na Surata 2, verso 282, da seguinte maneira: chamai 2 testemunhas masculinas dentre os vossos, ou, na falta destas 2 testemunhas masculinas, chamai um homem e 2 mulheres de preferência. Quer dizer, o testemunho de 2 mulheres vale o testemunho de um homem. Olha que absurdo. Quer dizer, se um homem fala assim: olha, aquilo ali não aconteceu,
e houver duas mulheres que testemunharem, não, aquilo aconteceu, o testemunho do homem vale mais. E o profeta Muhammad explica por que, num hadith, ele fala assim, que esse fato do Alcorão prever que o testemunho do homem vale mais, é porque a mulher tem deficiência da mente. O profeta Muhammad está dizendo que, está no hadith, que o testemunho de um homem vale o dobro porque as mulheres têm problema na mente. Elas não vão lembrar direito. Elas não vão entender direito o que viu. Então o testemunho delas não vale igual ao de um homem. Olha, as mulheres que vivem no Ocidente, sabendo disso tudo, e são muçulmanas, eu acho que realmente o profeta tem razão. Essas mulheres devem ter algum problema na mente. Porque mulher que está no Ocidente sabe de tudo isso que eu estou falando. Isso que eu estou falando é plausível, é pesquisar, é pesquisa, está disponível na internet, está disponível em livros, está disponível inclusive em literatura muçulmana, de autores muçulmanos. Então a mulher sabendo disso tudo e quer ser muçulmana, me desculpa, aí eu vou ter que concordar com Maomé. A senhora deve ter algum problema na mente, porque, meu Deus do céu, uma religião que desprestigia a mulher como o islamismo não é digna de aceitação e de respeito nenhum. Absurdo isso. Viu, muçulmano? Me desculpa, mas eu não posso respeitar esse tipo de coisa, esse tratamento desigual. Eu tenho uma filha, eu não posso aceitar que a minha filha tenha um valor menor do que um homem. A minha filha é um ser humano, ela vale tanto quanto qualquer outro ser humano, nem mais nem menos. Porque nós, seres humanos, somos todos iguais diante de Deus. É um absurdo este ensinamento do Alcorão. Sim, o homem pode ter de 1 a 4 esposas no Alcorão, na Surata 4, verso 3. Diz assim, o Alcorão reza o seguinte: podereis desposar 2, 3 ou 4 das mulheres que vos aprover. Mas, se temerdes não poder ser equitativos para com elas, casai então com uma só, ou conformai-vos com as escravas que tendes à mão. Mais uma vez, dois absurdos aqui nesse texto. Primeiro, autoriza o homem a casar com até 4 esposas. O que a poligamia, já foi mostrado sociologicamente, é um atraso de vida. No livro No que Deu Errado no Oriente Médio, do Bernard Lewis, é um livro que eu fiz no meu trabalho de conclusão de curso, O que Deu Errado no Oriente Médio. Acho que eu tenho esse livro aqui. É isso mesmo, O que Deu Errado no Oriente Médio. Ele comenta sobre o fracasso dos muçulmanos modernos diante do Ocidente. E ele, o Dr. Lewis fala justamente isso, que o problema é que o Ocidente, no século XVII, XVIII, quando teve a primeira Revolução Industrial, ele já aproveitou a mão de obra feminina. Já no Oriente, nos países muçulmanos, como a mulher ela é renegada a um instrumento para ficar dentro de casa produzindo filhos, e nada mais do que isso, então nós temos uma perca de mão de obra. Imagine vocês, no mundo muçulmano, de 70% a 90% das mulheres são analfabetas. Isso é dados estatísticos da ONU, não sou eu que estou inventando. Essas mulheres não trabalham, só produzem filhos e gastos. Se elas pudessem trabalhar para ajudar as suas famílias, pior, o indivíduo pode casar com 3, 4 esposas. Se uma esposa que não trabalha já é um problema social, que não pode ajudar o marido nos custeios da casa, você imagina um indivíduo ter 3, 4 esposas em casa não podendo trabalhar. Quem lê o Livreiro de Cabul, lá conta uma realidade do Afeganistão e algumas realidades do Paquistão, a autora comenta sobre isso. Então é uma miséria. A doutrina islâmica produz miséria. Um indivíduo ter 3, 4 esposas. Mas o pior de tudo não é isso. O texto tem uma coisa pior ainda. O texto diz o seguinte para o muçulmano, se você não consegue ser equitativo com 2, 3 ou 4 esposas, contente com essas escravas. Quer dizer, o cara tem lá 4, 5 escravas que ele comprou na guerra, que ele tem lá trabalhando para ele de graça. Então ele pode abusar sexualmente dessas escravas. Olha a mente pervertida do indivíduo que escreveu uma coisa dessa, que a gente nem sabe se é o Muhammad.
Se é o Maomé. Pode ser qualquer outra pessoa. Porque o Corão não é assim não, viu gente? Ah, o profeta foi falando, o cara foi escrevendo. Não, tinha várias versões do Alcorão. O Alcorão foi revisado várias vezes. Tá? Depois o Otimã mandou queimar as cópias divergentes. Então, o profeta não sabia ler, escrever, nem ler nem escrever. Como é que o profeta ele foi redigir isso aqui? Foi alguém que redigiu para ele. E depois que ele estava morto ainda. 30, 40 anos depois da morte dele. Então, não é bem assim. Não é bem assim. Ah, o profeta escreveu todo esse livro, desde o século VII. Não é bem assim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. A mente de quem escreveu isso aqui é pervertida. Porque está dizendo para o muçulmano assim, olha, se você não puder casar com 2, 3, 4 esposas e ser equitativo entre elas, então você fica lá, tipo assim, aproveita das empregadas. Se você tiver relações sexuais com as empregadas, elas já estão lá trabalhando de graça para você mesmo, então você aproveita delas sexualmente também. Gente, a maldade disso é dupla. Se Deus falou uma coisa dessa, Deus é pior que o diabo. Que absurdo isso aqui. Além do desrespeito para com a mulher, é um desrespeito religioso. Porque, meu Deus do céu, está dizendo para o indivíduo, olha, se você não pode ser equitativo entre as suas esposas, então fica com as escravas mesmo, tá bom ali e tal, se aproveita delas, já estão ali, já estão te servindo gratuitamente, então elas podem também te servir sexualmente. Aí você não precisa ter gasto com esposas. E depois nós do Ocidente é que somos infiéis, promíscuos, prostitutos. Eu acredito que no Ocidente, nem quem vai na zona do meretrício é tão injusto que nem o que o Alcorão está dizendo. Porque quem vai na zona do meretrício, a pessoa pergunta, quanto custa? E a prostituta da zona do meretrício fala, olha, custa R$100. Então o indivíduo paga a hora da prostituta e usa a prostituta. No Alcorão é de graça. A prostituta não tem direito nenhum. A escrava não tem direito nenhum, nada. Ela só pode ser abusada pelo seu senhor. Olha, me perdoe os muçulmanos, absurdo. E está aqui o comentário do Samir Al-Reiki, dizendo que é a escrava mesmo, que tens a mão. Olha, me desculpa a minha indignação, mas eu acho um absurdo. Só para concluir, o profeta Mohammed tinha uma mente tão pervertida sexualmente que a escritora, eu não me lembro agora o nome dela, mas ela escreveu A Joia do Nilo. Ah, tá ali, ó. Sherry Jones. A escritora Sherry Jones fez uma pesquisa e ela escreve e fala que o profeta Mohammed teve tantos desejos sexuais pela sua nora, esposa do seu filho adotivo, porque ele tinha um rapaz que ele era filho adotivo dele. Ele ficou tão, assim, desesperadamente apaixonado pela menina que ele pediu para o filho largar dela para ele casar com ela. E ele casou com a nora dele. Olha que absurdo, que mentalidade. Como é que alguém se orgulha de ter um profeta desses? Pior, ele foi na casa de Abu Bakr, que era um dos seus primeiros seguidores, e ele ficou encantado com a menininha que viu ali brincando na sala de Abu Bakr. A menina tinha algumas biografias, fala 7, 8, até 9 anos. E ele casou com a menina e levou para casa, para se relacionar sexualmente com a menina de 9 anos. Aqui no Ocidente, se isso acontece hoje, um indivíduo que tem relações sexuais com uma criança de 9 anos é pedófilo. E nós do Ocidente que somos infiéis. Vocês têm um profeta que casou-se com uma criança de 9 anos e nós do Ocidente é que somos infiéis. Vocês são o quê? Tendo um profeta desse? Me desculpa, meu amigo muçulmano. Olha, você que está me assistindo, me desculpa a minha indignação, mas eu não consigo ficar indiferente a um absurdo desse registrado no Corão. Não é só no Hadiz, não, porque o Hadiz é o conjunto de ditos e feitos do profeta. Os Hadiz juntos formam as sunas. Essas sunas são questionáveis. Às vezes alguém pode falar, não é a tradução, não era bem assim, alguém falou diferente. Tudo bem, mas está no Corão. Está no Corão. Absurdo. Essa é uma pergunta interessante, né? O Alcorão fala que você pode ter até 4 esposas, oficialmente falando, fora as escravas. Só que Maomé teve 12 esposas, além de Khadija. E aí, como ele inventou o Alcorão, ele pode abrir uma exceção para ele mesmo. Ele que inventou.
que inventou, ele pode quebrar o galho dele mesmo. E olha o que ele fez no capítulo 33, verso 50 do Alcorão. Ele fala assim: ó profeta, em verdade, tornamos lícitas para ti as esposas que tens dotado, assim como as que a tua mão direita possui, cativas ou escravas, que Deus tenha feito cair em tuas mãos, as filhas de teus tios e tias paternas, as filhas de teus tios e tias maternas, que migraram contigo, bem como toda mulher fiel que se dedicar ao profeta, por gosto, uma vez que o profeta queira desposá-la. Este é um privilégio exclusivo teu, velado aos demais fiéis. Então, quer dizer, como ele teve 12 esposas e ele falou para os fiéis dele só ter até 4, para dar uma justificada na promiscuidade dele, o profeta Maomé recebeu a recitação do capítulo 33, verso 50 do Alcorão e falou descaradamente que ele podia porque ele era especial. E você ainda acredita no Alcorão? Você acredita nisso? Uma vez eu ofereci uma Bíblia para um muçulmano em árabe, ele falou assim para mim: eu não leio a porcaria. Ele chamou a minha Bíblia de porcaria. Bom, se a minha Bíblia é uma porcaria, meu amigo muçulmano, viu, seu Nassib? Chama Nassib, o muçulmano que falou isso para mim. Se eu estiver assistindo esse vídeo, se a minha Bíblia é uma porcaria, o que é o teu Alcorão? Sua consciência que responde. Concluindo, dando minhas conclusões finais, eu quero concluir com um texto do livro Nômade, de Ian Hersey Ali, para sua reflexão. Você que deve estar indignado com o meu jeito de falar, com o que eu falei, eu quero ler um texto pequeno de Ian Hersey Ali, uma ex-muçulmana. Eu quero que você reflita no que ela falou. Ela diz assim: a mente muçulmana precisa ser alertada. O Islã se ergue sobre a desigualdade sexual e a abdicação da responsabilidade e da escolha individual. Isso não é apenas feio, é uma monstruosidade. Maomé diz que meu marido pode me bater e que eu tenho metade do valor de um homem. Serei eu que desrespeito a Maomé ao criticar o seu legado? Ou será ele quem me desrespeita ao ensinar esse tipo de coisa? Então, a Ian Hersey Ali, nesse livro aqui, ela comenta isso. É uma reflexão, ela fala coisas muito piores do que eu disse aqui, viu, gente? Inclusive sobre o profeta Mohammed. Por isso, coitadinha, ela tem que andar com guarda, com escolta armada, e para ela participar de um evento, ela tem que ter todo um aparato de segurança. Isso porque o Islã é paz. Né? Nós temos 25 grupos terroristas no planeta, 18 são muçulmanos. E o Sheikh Jihad Hassan me disse que o Islã é paz. É engraçado, por que uma religião de paz fomenta tantos terroristas? Eu ainda não consegui ler uma explicação adequada. Não consegui ler. Sinceramente, não consegui ler. As minhas considerações finais é o seguinte: as autoridades brasileiras precisam colocar a barba de molho, porque quando a gente fala de islamismo, nós estamos falando de uma ideologia teocrática política. O Islã não divide Estado e Igreja, eles não conseguem ter esse discernimento. Então, para eles, toda a sociedade ocidental é pecaminosa, é promíscua, porque é uma coisa só. Eles não conseguem entender que aquela atitude não é aceita pelas demais religiões que estão no Ocidente. Porque no Ocidente nós temos cristianismo, nós temos budismo, nós temos nova era, várias seitas aí, nós temos um monte de coisa. Inclusive islâmico, né? Muitos islâmicos. Só que aqui, as atitudes do Estado não são sempre convergentes com as atitudes e os conceitos das religiões que tem esse Estado. O Estado é democrático, a maioria decide. Então, apesar da minha visão cristã não aceitar experiências com células-tronco, se a maioria decidiu o que vai fazer e o Congresso aprovou, eu tenho que me resignar a um manifesto contrário, no máximo. Mas o Estado vai fazer.
Então nós respeitamos isso, apesar de não concordarmos, mas entendemos que é a melhor forma de governo. Porque pelo menos no conceito democrático eu posso discordar. Agora, olha que interessante como é que os muçulmanos são. Nos países muçulmanos, ninguém tem direito a nada, a não ser aceitar a doutrina da Sharia, a lei Sharia, e ó, quietinho, senão apanha ou morre. Nos países ocidentais, eles batem o pezinho, que é direitos. Agora, as mulheres muçulmanas de Foz do Iguaçu reivindicaram diante da Ciretran e dos Detrans o direito de tirar documento de habilitação com o véu. E conseguiram. Então, conseguiram. Então, agora eu queria dizer o seguinte para as autoridades. Como é que vai ficar agora? Eles vão continuar pregando que pode bater em mulher? Porque a lei brasileira fala que isso é crime. Incitação ao ódio, isso que eles pregam é incitação ao ódio, e se o muçulmano bate na esposa é crime. E eles pregam isso. Então, meu amigo, se você tem direito, você também tem deveres. Você também tem que respeitar a sociedade onde você está incluído. Se aqui no Brasil as mulheres não usam véu, as mulheres têm que andar sem véu. Aliás, não tem nem base alcorânica para pôr véu. O Alcorão manda cobrir as partes da mulher, mas não fala que partes, não fala que é a cabeça, não fala que é o corpo. Manda cobrir as partes sensuais. Como é que fica então? Aí tem que usar véu porque é um costume tribal, não sei da onde. Dentro do Brasil, a IERC ali fala isso, gente, só para terminar minha fala, a circuncisão do clitóris feminino. No Brasil acontece isso, nos Estados Unidos acontece isso. Então, muçulmanos que estão no Brasil que fazem a incisão do clitóris das suas filhas aqui na nossa sociedade. Isso é um crime. E está acontecendo dentro da nossa sociedade e nós não vemos nenhum promotor falando disso, nós não vemos nenhum trabalho social nesse sentido. As mulheres estão sendo mutiladas dentro do Brasil. Nós temos mulheres no Brasil que foram operadas, a IERC ali fala isso, dentro do Ocidente, na Europa de monte, mulheres que foram feitas a circuncisão feminina, que nós chamamos de circuncisão feminina, né? Porque a circuncisão masculina não tem nenhum problema, corta o prepúcio. Mas a circuncisão feminina é horroroso, corta o clitóris e partes do órgão sexual feminino, da vagina. É um negócio deformador, deforma a mulher. Tira toda a alegria da vida da mulher, porque ali é um ponto de prazer da mulher. A mulher não vai ter liberdade de compartilhar com o marido do prazer sexual. Ela é operada para justamente não ter prazer. Isso só mostra como essa doutrina tribal, que não era islâmica, se encaixou dentro do islamismo muito bem. Por quê? Porque faz parte do Alcorão dizer que a mulher é objeto. Se uma doutrina tribal falava isso, encaixou-se e assim a coisa está acontecendo no Brasil. Então, pessoal, o negócio é sério. A gente teria muito mais para falar, mas é melhor deixar por aqui. Nós vamos estar sempre postando estudos, artigos, leiam, comentem, divulguem, tá? Eu espero, se você é muçulmano, me perdoa, mas eu tenho o direito de me indignar. Eu vi ali, você viu no começo desse vídeo, um indivíduo explicando como é que bate na mulher aqui no Brasil, e lá na África, um indivíduo dando chibatadas na mulher. Isso, como diz o Boris Casoy, isso é uma vergonha. Inadmissível. Se eu fosse muçulmano, eu teria vergonha de falar que eu sou muçulmano. Vergonha. Porque servir uma religião dessa, que ensina esse tipo de coisa, é inadmissível. Bom, muito obrigado pela entrevista, um grande abraço e até a próxima. E nós estaremos aqui falando a verdade, porque o nosso objetivo é alertar e instruir as pessoas. Muito obrigado e até a próxima.